Pois é, uma boa noite para você. Já estamos chegando aqui com mais um programa Sem Limite na noite desta terça-feira, né? Hoje, 27 de novembro. Estamos bem próximo do final do ano e hoje nós vamos aqui fazer um balanço, conversar sobre a educação municipal de Jequié com representantes da diretoria da PLB. A presidente, a professora Caroline Moraes. Né? Boa noite, presidente. Boa noite, professora Wilson. Caroline. Boa noite também à colega Ângela. Boa noite aos que acessam, né, esta página para acompanhar esses debates que são bem importantes e bem atuais. Perfeito. Boa noite, professora Ângela Menezes, é vice-diretora, né? Isso. Também aí à frente da PLB Sindicato em Jequié, a entidade que representa os professores do município. Boa noite para você. E boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí nas redes sociais. Pois é, nós vamos conversar com vocês, né? A educação municipal sempre é um ponto que sempre está nas nossas abordagens, a educação, os vários aspectos, e a educação nesse momento também em nível nacional muito discutido. Sabemos como é que foi esse ano, assim, na avaliação de vocês, para a educação do município de Jequié. Foi um ano, a gente já não sei se a gente repete isso todo final de ano, um ano meio turbulento, alguns problemas, né? Foi um ano meio complicado, mas qual é a avaliação já na aproximação desse final de ano que vocês fazem? Olha, para a educação foi um ano bem marcante, né? Eu falo que tanto em nível municipal, de sistema municipal de ensino, como também em nível nacional, né? Municipal, pelos vários problemas que a gente tem enfrentado com relação a essas reformas das escolas, né, intermináveis, onde dessas reformas das escolas surgiram várias ações, várias denúncias, não é? Tivemos, inclusive, uma audiência pública aqui em Jequié para discutir essas reformas. Dessa audiência pública nasceu uma comissão de monitoramento dessas reformas. Esta comissão fez um relatório bastante completo do que detectou nessas reformas intermináveis. Eu costumo dizer que são intermináveis porque começaram e não terminaram. Mesmo que algumas escolas alegam que já foram concluídas, que são as 5 escolas, a gente não considera que essas reformas foram concluídas, porque quando a gente chega para visitar, o que encontramos lá é algo que está inapropriado, ou algo que realmente não foi concluído, ou que não corresponde à demanda que a escola apresenta. Então, são reformas que merecem, sim, um debate maior na sociedade, merecem um debate a partir dos envolvidos na educação, merecem um debate com o Conselho Municipal de Educação, com os sindicatos, merecem um debate com o Legislativo, porque se gastou, né, se investiu, inclusive, dinheiro dos precatórios do Fundef, né, foi pago, não digo que foi pago em total já, mas foi pago boa parte, né, dos valores que foi destinado ao contrato com a empresa, que foi o valor de R$ 8.853.846,66, né, 66 centavos. O que acontece? Esse valor foi destinado a um contrato com a empresa BMW, que foi a empresa que se responsabilizou ou que ganhou também a licitação para realizar as reformas necessárias nas escolas. Essas reformas foram iniciadas a partir de janeiro e até o momento ainda continua esse imbróglio dessas reformas nas escolas. Até o momento, essas discussões gerou também muitas denúncias no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, e até hoje nós estamos ainda vivenciando esse problema. E dessas reformas, o município de Jequié, o Sistema Municipal de Ensino de Jequié, acabou ficando com 9 calendários letivos para serem estranha, né? Quer dizer, cada um vai terminar numa época. Num grupo de escola, a maioria das escolas termina agora em dezembro, mas tem um grupo que termina na primeira quinzena que começou de janeiro, mais tarde. Outro grupo termina na primeira quinzena de fevereiro e assim por diante. Então, a escola, o município realmente está com um problemão aí com o ano letivo por conta dessas reformas intermináveis, que é como a gente designa. Eu confesso às professoras que estão aqui conosco, a PLB, a professora Caroline e a professora Ângela, que eu ontem entrevistei o prefeito, parece, eu tenho hora que eu fecho os olhos e falei, será que eu estou em 2 cidades diferentes?
eu fico assim com essa contextualidade assim, na cabeça, com essa reflexão. Ontem, pelo que o prefeito me passou, e nós perguntamos sobre essa questão das escolas ao prefeito, e ele minimizou qualquer problema, né? Que houve realmente problema com a empresa, que foi suspenso, que só gastou X do que está contratado, que a empresa tem a obrigação de concluir. Então, como eu perguntei aquelas denúncias de que, inclusive, o precatório, quanto foi gasto, isso está bem explícito, que é o que os vereadores questionam muito, mas ele não deu assim uma explicação que bata diretamente no que vocês estão colocando aqui agora. Estranho, né? E isso que eu estou colocando aqui, neste espaço, nós fizemos esta denúncia também na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores. Né? No mês de agosto, nós utilizamos a Tribuna Livre da Câmara, entregamos a cada vereador esse diagnóstico que nós fizemos, inclusive com quantitativo de escolas da sede, que são 24 escolas, e 34 escolas dos distritos. Né, que estavam no planejamento de reformas. Essa semana nós tivemos uma reunião, semana passada, aliás, tivemos uma reunião com a secretária de Educação e perguntamos a ela qual o planejamento para o ano letivo de 2019. Porque tem escola que ainda não terminou a reforma. Tem escola que diz que terminou a reforma, mas não está condizente com o que se queria. Tem escola que nem começou. E tem escola que nem reforma começou. Como é que está isso agora? Como é que vocês vão administrar isso para o ano que vem? E ela mostrou, entregou para a gente realmente uma tabela com o nome de algumas escolas, que na tabela consta escolas que foram reformadas, escolas que ainda vão ser reformadas, e nós estamos planejando, inclusive, fazer uma assembleia com os professores da rede municipal agora no início de dezembro, para que os professores se apropriem desta tabela, deste planejamento da Secretaria de Educação e acompanhem isso dentro da sua comunidade escolar. Não é? Porque será que vamos vivenciar um ano ainda com mais complicações com relação a essas reformas? Porque eu estou falando em reforma, mas tem vários outros problemas. E aí, Wilson, tem assim, a gente já ouviu alguns comentários, né, de algumas pessoas, poxa, mas a PLB Sindicato só enxerga os problemas, né? Mas veja bem, quando a gente consegue, né, detectar o problema e tenta resolver o problema, nós vamos ter, com certeza, uma escola melhor, né, um ensino melhor, mas infelizmente este ano a reforma da escola foi o ponto central para se provocar vários problemas, principalmente com relação a cumprimento de calendário letivo, né? Nós também no mês de setembro, aliás, foi mês de agosto, estivemos em umas escolas dos distritos, né? Em 10 escolas de distritos, e se você vê problemas nas escolas da sede, você imagina problemas nas escolas dos distritos. Muitos problemas. Esses problemas nós fizemos um relatório e também encaminhamos para prefeito. É por isso que quando você coloca que ele estava assim muito, que minimizou ontem, mas todos esses problemas que nós estamos citando aqui, nós colocamos em forma de relatório e a direção do sindicato encaminha. Não pode alegar desconhecimento, né? E encaminha também para o Ministério Público. Ô, Carol, e reforçando que nesse relatório isso não foi apenas da parte da PLB, nós não visitamos apenas para ver essa questão de reforma. Se você tiver acesso a esse documento, você vai ver. Ali nós pontuamos tudo. Desde a quantidade de merenda, problemas que a gente viu pedagógico, necessidades que a escola via, demandas da própria escola, porque a gente olhava a questão da reforma e a gente ainda se reunia com o corpo docente, com a direção e perguntava quais são as demandas. Aí elas iam pontuando. Não tem coordenador, está faltando isso, está acontecendo isso. Aí ali naquele relatório a gente foi pontuando essas coisas. Então, é um relatório bastante amplo, não foi apenas voltado para a reforma, né? Ou não, como a gente detectou. Mas a gente foi pontuando também, sinalizando outras coisas, né? Até falta de material pedagógico, a gente foi citando, a necessidade de ter mais a presença das equipes da Secretaria de Educação, que isso no campo, né, foi um clamor do pessoal, que às vezes existe esse distanciamento, né, dos órgãos lá da Secretaria para dar esse feedback para eles lá, com uma reclamação generalizada. Então, tudo isso a gente foi pontuando. Então, é um relatório que foi encaminhado para o prefeito, para a secretaria e para os órgãos, os outros órgãos de controle também. Então, a gente precisa
desmistificar isso de que está tudo bem, que não está. Eu vou mandar uns abraços aqui, né, pessoal que já está aqui sintonizado com a gente, a Leila Andrade, Eliane Flora, Leila Andrade mandando uma boa noite para vocês, para todos nós, né? O Joab Brito também mandando boa noite, Cremilda Novaes, Lorena Santos, aí tem aqui a Eliane Flora, fala assim, boa noite, guerreiras, mandando aí para professora, aí Silvano Souza Barreto está aqui nos acompanhando, Herbert Pereira, né, o pessoal que também está nos copiando, já passando para outros meios. Nós estamos também no Instagram. O Silvano diz, um grande abraço, professora Caroline Moraes. Matos, né? Ela colocou Matos, então vamos corrigir a Moraes. Silvano é professor do CEP. Certo. Cláudio Honor Souza, Jaca Jiqué, boa noite, amigos, RF, ele coloca aqui, Dilma Guedes, Luan Barreto, Vivaldo Nascimento, Cris Santos, Lene da Silva Santos, Ivonilde Costa, muita gente, viu, nos acompanhando já nesse primeiro bloco aqui, mandando um abraço para vocês sempre aqui todos, Adilene Silva, mandando boa noite, Nélia Piuti, parece, né? Lá o nome pequeno aqui nesse verde, eu não enxergo quase nada. Nélia Peter, Cida de Jesus, minha amiga Cida, William Santos Melo, Robson Andrade, Almir, André Souza Santiago, o Wilton Alves, o Washington Luiz Souza Santos, André Souza Santiago, todo esse pessoal está nos acompanhando, Valdemir Vidal, todo esse pessoal está acompanhando a gente. Que bom. Que está aí acompanhando, interessado nesse tema, né? Professora, logo depois das eleições, eu comecei a ouvir rumores e abri o Diário Oficial do município, mas no diário não constava, que é a questão de cortes de pessoas, inclusive mudança nas escolas, porque a maioria era terceirizado, a gente não tinha aquele impacto para a sociedade, mas muita gente saiu das escolas, mudou, né, no contexto aí do funcionamento. Nós tratamos até desse assunto com a secretária de Educação a semana passada, porque foram cortes que realmente atrapalhou muito o funcionamento de alguns setores da escola, né? Principalmente os setores da alimentação escolar, né? Onde se prepara a alimentação escolar, porque é um setor onde os funcionários são terceirizados, né? O setor da higienização da escola, portaria, isso tem trazido algumas preocupações para as escolas, não é? E colocamos isso para a secretária de Educação, inclusive também essa medida de redução de pessoal também atingiu a redução de jornada de trabalho dos REDAs, não é? O que é que aconteceu? Forçou a enturmação, juntar turmas. Mas aí a secretária nos respondeu, não, quanto à enturmação não tem problema, porque pegamos o mesmo ano e juntamos. Mas existem as particularidades. Uma turma é de um jeito, mesmo que seja a mesma série, o mesmo ano, e a outra turma é de outro jeito, né? Mas foi obrigada a enturmar, e o que eles explicaram para nós do sindicato, que a gente achou que isso trouxe um prejuízo para a educação, é porque precisava diminuir o índice da folha em final de ano, que o índice está alto, precisava cortar alguns gastos para garantir pagamento de 13º, então foi obrigada a cortar servidores terceirizados, por isso que somos contra a terceirização, por isso que o sindicato está na luta contra a terceirização, o sindicato defende que haja concurso público, defende direitos para o trabalhador. E aí, o que é que acontece? Com esses cortes, também houve um prejuízo na educação, no sentido de ter que readaptar, reorganizar o funcionamento das escolas. Inclusive, Wilson, há relatos com essa redução de que tem até diretores, vice-diretores, principalmente do noturno, eles é que tem que estar servindo a merenda escolar, para você ter uma ideia. Porque foi tirado esse funcionário. Eu posso apontar aqui como exemplo a Escola Nossa Senhora da Luz. Está acontecendo isso às 10 da noite, né? O pessoal da tarde, que ainda foi mantido, eles deixam já a merenda pronta e ela é que tem que servir para os alunos. Ela tem que dar conta daquela entrada na hora que o aluno chega e servir. Né? Então, outra escola, né? A Rotary, a diretora que estava fazendo a merenda. A que estava antes. A que estava antes. Ela já foi exonerada. Além de fazer a merenda, ela foi exonerada. Olha, outra coisa estranha que eu, aproveitando aí esse gancho,
final de ano, às vésperas do encerramento do ano letivo, é bem verdade, Exatamente, a gente não entende sendo substituído vice-diretor, eu vi no colégio, é o vice-diretor. loteamento, né? É, Os né? donos- Porque é do cargo houve, tal. isso, houve uma mexida aí nas peças, né? E aí aquelas pessoas que faziam parte, né, da cota de um vereador que não faz mais parte da base é retirada imediatamente. E aí não se respeita isso. E você usou a palavra certa, é o que a gente questiona, né? Você está vendo que falta, por exemplo, um bloco de escolas que vão terminar agora em dezembro. Você pega, tira a direção, tira a vice, tira a coordenação, já terminando aos 45 do segundo tempo. Aí entra uma pessoa... Essa pessoa se readaptar, Exatamente. conhecer. Inclusive, houve denúncias que eu já passei até para a Secretaria de Educação de uma vice que foi nomeada no dia 19 e até sábado ela não tinha pisado os pés ainda na escola. A escola só à noite. Dia só estavam 19. indo. Será que tinha avisado a ela que ela Quem já sabe? era Mas vice? eu peguei o decreto, do jeito que os professores da referida escola encaminhou, eu peguei o decreto e a fala da professora encaminhei para a secretária. A professora enviou para a gente falando, né, que sábado era letivo, noturno, e só tinha os professores, não tinha mais ninguém. E que aquela vice me mandou o decreto, desde o dia 19 não pisou os pés na escola. Então essa é a educação que nós temos em Jequié. Ontem, outro assunto que nós tratamos aqui com o prefeito Sérgio da Gameleira, e ele pontuou, e eu estou vendo ali que você tem alguns números aí, né? Ele disse claramente aqui para a gente, a gravação, né? Está seguindo aí no Facebook, de que tem um aporte que é feito pelo município, porque o dinheiro que vem não dá mais para pagar ao setor educacional. E ele chegou a nos dizer aqui que se não fosse o dinheiro do precatório, que ele não sabe o que vai acontecer mais adiante, já estaria ocorrendo atraso no pagamento do pessoal da educação. Isso. Aqui eu trouxe, porque eu não sei se você acompanhou nas redes, mas houve uma mudança agora no conselho do Fundeb, né? Sim. Houve um novo, e eu agora que assumi como presidente, né? O professor Marcos não podia ser mais reconduzido, houve uma eleição, e aqui eu trouxe alguns dados. Dados esses que, quando a gente foi até para a mesa de negociação salarial, a gente pontua para o governo. Isso. O que é que acontece com o Fundeb, né? Que é o fundo que mantém, né, A educação. a educação. Quando chega no final do ano, essa portaria que está prevalecendo para 2018 foi publicada em 28 de dezembro de 2017, onde eles fazem uma estimativa de quanto é que o Ministério da Educação vai estar encaminhando para o município. Para a Jequié, essa portaria tem lá um valor de R$ 57.763.239,69. É a previsão. Geralmente vem mais. Para o ano. Geralmente vem mais. Vem mais. A gente está fazendo uma estimativa aqui que vem uns 60, 61 milhões. Quando você vai para a folha, né, do Fundeb, a folha do Fundeb ela é dividida em percentuais. 60% só pode estar naquela folha ali professor efetivo e 40% para os demais profissionais e para manutenção. E aí, fazendo toda uma estimativa da folha sem a parte patronal, aqui você vê que eu fiz mês a mês, né? De janeiro até outubro, porque novembro ainda não fechou. Só para a folha dos 60 do Fundeb, são 45.928.564,80 centavos. Isso aqui eu não coloquei o cálculo do patronal. Para a folha dos 40%, nós temos 3.793.413,11. Quando você faz esse somatório, significa dizer que, desses 57.763.000, né, nós temos aqui, abatendo já esses 45 milhões, que foi só para pagamento de professores, ainda há um crédito de 11 milhões. Isso. Quando eu vou para a folha, pego esses 11 milhões e abato esses 3.700.000, há ainda um crédito de 8 milhões. Há o crédito ainda. Há o crédito. E a gente sabe que vem mais. E a gente pede, quando a gente fala, né? A gente vai para as negociações, nós sabemos que o índice da parte patronal está em quase 33%, mas isso não fica claro nas mesas de negociações. Porque quando a gente vai para o IPREG, inclusive o professor Marcos teve uma reunião antes dele sair com o doutor Emanuel, que quando a gente joga nesse percentual em cima dessa folha aqui, para saber se esse valor que a prefeitura diz, ela está repassando integralmente ao IPREG. O doutor Emanuel não soube responder. Pediu que Marcos fizesse essa tabela e Marcos encaminhou. Porque aqui dá para a gente fazer esse cálculo. Se dá educação, esse percentual aqui, que eles alegam que estão fazendo esse aporte, se realmente tem para o IPREG. Porque o IPREG, veja só, tem esse déficit, que a gente fala, né? Mas o IPREG, ele é credor justamente porque a prefeitura deve muito ao IPREG, quase 60 milhões, só daquelas dívidas de repassamento.
E mensalmente a prefeitura não vem passando o valor que é devido. Sempre fica devendo algum restinho. Com a alíquota que é passando aprovada. Tanto que se você observar, se no 5º dia útil paga os ativos, geralmente é aquela sofrência ali no IPRED. Porque a prefeitura passa um primeiro momento um percentual, aí o que o IPRED faz? Paga logo os aposentados. Aí fica devendo ao pensionista e quem está afastado para tratamento de saúde. Até a prefeitura, no final da tarde, no outro dia, fazer outro repasse. Quando a gente vai questionar lá no IPRED, a Secretaria de Saúde é a que mais deve. É a que mais tem problemas. Nunca repassa dentro do mês. Então, nós também queremos saber se você pegando a folha, né, como eu estou mostrando aqui, mês a mês, vai 4 milhões e pouco para 60%, 300 e poucos mil para os 40%. Quando você calcula o patronal, se aquele valor integral é repassado ao IPRED, para eles estarem afirmando de que eles fazem o aporte mensalmente, se não fosse o precatório, essa conta para a gente não bate. O precatório vai acabar. Vai acabar, entendeu? E aí? Vai ficar como? Quando a gente questiona, né, esses ajustes, essa redução, a gente vai para o diário, ao mesmo tempo que está exonerando, a gente está vendo todo dia nomeando isso aí. É só o servidor efetivo que tem que pagar o ônus dessa contabilidade aí? Não é. Inclusive, a PLB Sindicato oficializou ao Ministério Público Estadual uma denúncia com relação a essa alta rotatividade de nomeação e exonerações. Isso está atrapalhando o andamento pedagógico das escolas. Você está com um tipo de trabalho, cumprindo uma proposta pedagógica, no meio do trabalho, a diretora, os vice-diretores são exonerados, coordenadores, começa tudo de novo. Então, essa rotatividade, o sindicato já denunciou, sim, para o Ministério Público, só que existe um grande problema, né? Como são cargos, são de livre nomeação e exoneração, né? O que o Ministério Público precisa realmente investigar é sobre esse alto número, essa rotatividade que é alta. Entendeu? Porque isso atrapalha mesmo os índices da educação aqui em Jequié. Ô, professoras, e a auditoria da Folha, que atingiu e já está sendo feita aí, retirada, né, de valores em folha de pessoal. Com relação ao pessoal efetivo da educação, o baque está sendo grande? Não, porque, né, o magistério municipal, com relação às suas vantagens, nós temos uma lei específica, que é o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira. Perfeito. Então, desde 2004, o que a gente recebe em contra-cheque é garantido no Plano de Carreira. Então, é cumprido o Plano de Carreira como deve ser. Inclusive, não é nem cumprido na íntegra. Tem algumas vantagens nossas e algumas gratificações que temos dificuldades em implementar no contra-cheque do professor. Então, se existe o problema, existe sim, é o déficit no cumprimento do plano de carreira para com o professor. Agora, com relação à auditoria da Folha, o que atingiu mais é do que ainda não foram, os professores ainda não foram notificados, ainda vai ser notificado por uma comissão de instauração dos processos administrativos, é mais ligado à jornada de trabalho, né? Foram os mesmos problemas da rede estadual, né? Você sabe que o governador também fez uma auditoria da Folha dessa no estado, né? E detectou alguns problemas também na educação com relação à jornada de trabalho e a vínculos empregatício dos professores. Então, foi isso aí também que foi detectado, né, com a auditoria da Folha do município para com os professores. O jurídico do sindicato já está preparado, não é, para poder fazer a defesa dos professores, até porque o que os professores vão precisar fazer é comprovar que cumpre jornada de trabalho e comprovar que que com relação aos vínculos empregatícios, ele está dentro do que a Constituição preconiza. E também, Carol, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Administração e nessa reunião ela nos informou que essa auditoria está sendo por etapa. E nessa primeira etapa, nada do que está se averiguando atinge a gente. Por isso que a gente só está vendo esse burburinho com os outros servidores, né? Os pontos que eles estão questionando nesse primeiro momento, nós não recebemos. Então, nós ainda não fomos notificados por conta disso. A etapa que vai atingir a educação ainda não foi colocada em prática por essa comissão. Mas assim, eu quero aproveitar, Ângela, esse espaço e até esclarecer com relação a uma tabela que estava aí nas redes sociais, né? Onde não sei quem montou essa tabela, que ela era uma montagem, né? Com salários, né? De professores e outros servidores, né? Colocando como salários os 100 mais
altos do município. E aquela tabela foi uma montagem, ali tinha nome de alguns professores, mas aqueles valores ali eram relacionados a processos administrativos de retroativo que os professores receberam, já estavam esses processos há muito tempo lá, e a gente conseguiu negociar o pagamento desses processos utilizando os precatórios, aprovado pela Câmara de Vereadores, 3 inclusive, 3 milhões para fazer isso, para pagar esses atrasos dos professores. E o que é que fez na montagem? Pegou o valor desses retroativos que os professores receberam, mais o salário deles, e disse que isso era o salário do professor. Entendeu? Isso foi maldosamente, ninguém sabe. Né? Nós não temos prova de dizer assim quem foi, né? Mas foi algo maldoso, e uma montagem, muita gente multiplicou dizendo que o servidor municipal estava ganhando muito bem. E constrangendo até as pessoas, né? Porque ao divulgar aquela tabela, aí começam, né? As pessoas perguntar, você está ganhando, aí a pessoa, mas eu não ganhei esse salário. Aí quando nós formos verificar, por que a gente sabe que é montagem? Porque saiu pegando justamente o salário em que a pessoa recebeu um percentual maior e disse que aquilo ali era o salário da pessoa. Então é mentira, né? Quando eu recebi essa relação de uma pessoa, vou me furtar, quer dizer quem foi, ele botou assim, o céu é Jiquié. Pois é. Né? Aí mostrou. Vou mandar os abraços aqui para o Washington Luiz Souza Santos, André Souza Santiago, a Eliane Flora, que também manda aqui mais uma vez, Elivaldo Fernandes, Senhorinho Fernandes, Antônio Santana, Mara Silva. O Elivaldo diz, boa noite para todos e todos em geral, mandando também para todas vocês. Fábio Coqueiro, que é do Observatório Social, Ageu Cruz, né, que já esteve aqui com a gente, foi nosso entrevistado, é um poeta, escritor. Antony Hermano, Caíca Lima, Leone Oliveira, Masluva Andrade, onde querense. Boa noite, Wilson, você sempre apresentando reportagens interessantes. Ela dizendo parabéns, que ela está lá antenada, acho que não está mais morando em Jiquié Masluva, nunca mais eu vi por aqui. O Ageu diz assim, sem limites, parabéns, o tema é muito bom. Aí diz assim o André, a merenda pública tem que melhorar no município de Jiquié. A merenda não está boa não, professor? Olha, detectamos vários problemas. Melhorou bastante porque, a partir do momento que a Secretaria Municipal de Educação já tem uma nutricionista, né, acompanhando os cardápios... Deixou de ser um serviço terceirizado, isso, né? Deixou, mas hoje não. Hoje está centralizado na Prefeitura, não é? Inclusive, o Conselho da Alimentação Escolar também tem fiscalizado. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o procurador do município e colocamos para ele, vocês precisam valorizar mais esses conselhos de controle social, porque tem ajudado muito na administração, e esses conselhos têm também agido bastante em conjunto com o Ministério Público. Né? E o Conselho da Alimentação Escolar tem feito um trabalho no sentido de fiscalizar mesmo se as resoluções, não é, do Conselho e a própria legislação nacional têm sido cumprida com relação à merenda. Agora, tem tido problema sim ainda, não como eram antes, mas nós encontramos problemas principalmente no distrito de cumprimento de cardápio. É feito o cardápio, a nutricionista realmente ela produz o cardápio, encaminha para as escolas, mas as escolas têm tido dificuldade com os produtos para poder cumprir o cardápio. Esse aqui é o problema. Falta o produto? Falta o produto. Às vezes está lá no cardápio determinado naquele dia, mas falta alguma coisa. Aí ele acaba alterando. E por coincidência, ano passado, Carol, se eu não me engano, foi em novembro que o Ministério Público teve uma ação que foi nas escolas. E nenhuma escola estava cumprindo. Por isso. Quando nós fizemos a visita agora também, idem. Por coincidência, quando a gente chegava nas escolas, o cardápio que estava ali no dia não era o que era oferecido. E às vezes não é nem o principal que falta, mas alguns produtos menores, não é? Como o tempero verde, uma hortaliça. Às vezes tem alguma coisa lá que é com pão, aí tem o ingrediente, mas o pão não chegou ainda, aí elas têm que mudar. Adequar, né? Ainda existem esses produtos. Não pode ficar sem a merenda. Também conosco aqui o Vinícius Lucena Barbosa, né, o presidente do CICEV, a Lurdinha Carvalho, Bila... João Brasileiro. É Bilal, né? É Bilal, ele botou Bila, João Brasileiro. A Masluva aqui me atualizando. Tudo aqui de Salvador, mas tá acompanhando as notícias da minha cidade, tá bom, Louvinha? O André Santiago também achando muito legal as pessoas se inteirarem, né, da educação pública. Janice Reis, Antônio Araújo, Rogério Jesus, Rita Cássia. Deixa eu ver mais aqui quem está com a gente. Os valores das taxas de juros, que está muito alta, deve estar tratando de outro assunto, né?
Oposto diz, boa tarde, pergunta aos entrevistados, ou às entrevistadas, se elas concordam com a auditoria, pois sabemos realmente que existem salários muito altos. Foi o que a gente falou aqui agora, né? Sobre esse posicionamento de vocês. Graciano Boaventura, Juvenal Maia, Anderson Souza, Adonis Silva, Canrobé Almeida, está aqui nos vendo e acompanhando esse bate-papo. Todo final de ano a gente está vendo uma discussão em nível de um estado que envolve os municípios, que é as escolas dos municípios, a municipalização chamada. Eu já vi ontem, encontrei um grupo de professores da Escola Georgina Miranda Pereira, antigo César Borges, o pessoal fazendo a mobilização lá para não acontecer isso. E aí, professora? Olha, primeiro a gente tem que esclarecer que a municipalização ela não é de agora, né? Ela começou aqui na Bahia fortemente desde a época de Paulo Souto, né? Isso até porque a partir do mecanismo da LDB, onde coloca a responsabilidade do ensino fundamental para o município, né? O Estado ele é responsável pelo ensino médio. O grande problema dessa municipalização é quando envolve a cessão do prédio escolar, né? Porque os professores da rede estadual já têm muito claro, compreende bastante essa responsabilidade que deve haver, né? O Estado, ele precisa centrar força, centrar investimento no ensino médio. O município, educação infantil e ensino fundamental. Mas falou em ceder prédio, aí é que está todo o problema. E para você ceder prédio, você precisa dialogar, precisa conversar, né? Precisa ver os impactos que isso traz para a comunidade escolar, para a comunidade onde a escola está inserida e até a própria prefeitura, ao aceitar o prédio, ela também precisa ter um impacto de despesa que isso vai significar. Que vai ao caso, claro. E a gente está vendo que está existindo as decisões, mas a gente não viu esse tipo de diálogo, né? Em Salvador, ontem, houve uma manifestação coordenada pela PLB Sindicato, né? Em frente à Secretaria de Educação, onde os professores da rede estadual e estudantes foram para a manifestação de Salvador e também escolas do interior, né, foram para lá através de caravanas para participar desta manifestação, porque os professores querem dialogar, a comunidade, os estudantes querem dialogar e saber o porquê da cessão do prédio. É esse todo o problema, é ceder o prédio para um outro sistema de ensino e não se avaliou se aquela comunidade quer abrir mão desse prédio. Quer dizer, mais a parte física, a estrutura física. Mas se o aluno sair para a escola municipal, no caso, sim, o município pegar esse aluno do ensino, a primeira parte do ensino, né? Fundamental chamado. E ele vai estudar naquela escola que ele estava ou ele tem que ir para uma escola do município? Se é do ensino fundamental, ele fica lá. Fica lá, com o Estado. Mas só que os professores saem do Estado. Porque o convênio não é com o professor. Os professores saem, ficam os estudantes, mas sai funcionário, sai professor, sai direção. O município assume prédio, aí o município vai colocar, e o estudante vai colocar lá o professor, vai colocar lá a direção e os funcionários. Ô, Wilson, quando a gente fala, e que Carol aponta aí essa questão, é preciso se fazer estudos. Inclusive, hoje, a secretária, na reunião que nós tivemos semana passada, nós pedimos a documentação, porque existe, né, uma conversa entre o município e o Estado. Mas a gente não tinha esse papel. Hoje ela encaminhou tanto para o Fundeb, quanto também para uma PLB, mostrando qual foi a resposta. Nela, o município faz uma localização por bairro. Por exemplo, o município vai dizer, no bairro de Quezinho, eles aceitaram a municipalização em quais termos? Com a cedência de prédio, com tudo. Isso. Da porteira, como a gente chama, porteira fechada. O município quer acessar. Se não for assim, para o município não interessa. O município deseja o prédio também? Deseja, porque se ele bloquear, por exemplo, se o Estado bloqueia, né? O que é bloquear? Não permite que ele continue com o prédio, né? Aí bloqueia a matrícula, vamos dizer, para os alunos. Esses meus alunos vão para onde? Porque o município não tem prédio e não tem como construir. Aí a secretaria fez esse mapeamento, falando, né? No Mudiquezinho a gente só concorda dessa maneira. No quilômetro 4 a gente só aceita assim. Eles foram dividindo, mas a gente não sabe como vai ficar esse fechamento dessa negociação. Nós chamamos a atenção enquanto sindicato, nós estávamos com o Joel, nosso consultor técnico, na quarta-feira, e ele falou, o município não é simplesmente pegar. Por que a gente fala de ter estudo?
Esses alunos, quando o município pega isso, esse dinheiro do Fundeb não vem para a gente ano que vem, não. O município vai ter que fazer o cálculo, porque ele vai bancar tudo o ano 2019. Só terá retorno em 2020. Em 2020, aí sim, esses alunos vão estar na matrícula do município. Entendi. Tá entendendo? Então, Vai ser o município é despesa para o município. Uma situação muito complicada. Então, a Joel chamou a atenção da secretária. A secretária, segundo a secretária, nós não tivemos acesso a esse documento, ela disse que eles fizeram esse estudo, que a gente, nós vamos ter que, né, quando o município, digamos que esses pontos que eles colocaram lá, o Estado aceite. Pronto, eu vou dar de porteira fechada. Toma aqui o prédio. Sim, mas e cadê o professor? Cadê o pessoal da limpeza? Tudo. A direção, a coordenação. Para pagar transporte, tudo. Porque isso o município não vai ter esse dinheiro para 2019. Tá entendendo? Aí a gente tá chamando a atenção. Vai tirar de onde? É No complicado. primeiro momento, Muito Já complicado. falou, Muito né? complicado. Então, a gente Até se adequar, né? Até se adequar. Já vai falar uns 3, 4 anos para o município começar a ver o retorno disso. É. E o prejuízo para a rede estadual enquanto profissionais é o quê? Para onde irão esses professores? Porque como o Carol falou, quando fecha, passa tudo, esse professor vai para onde? Da rede estadual. Da rede estadual. O funcionário. O funcionário vai acontecer o quê? Chegaram a divulgar uma nota, né? Publicaram uma relação, não sei se verdadeiro, se é tal fake news, sobre envolvendo até o polivalente. Ali é fake news, mas não tem, o polivalente não entra nessa linha, né? É uma escola profissionalizante. E técnica, as escolas, porque o polivalente não tem mais ensino fundamental. Por isso. É. As escolas que estão tendo problemas é porque elas ainda, como a Carol falou, né, depois da LDB, existe a responsabilidade de cada ente. O ensino fundamental e a educação infantil é do município que tem. Então, essas escolas que têm um grande número de ensino fundamental, é essas que estão correndo risco. Se não for em 2019, em 2020, vai acontecer. E nós estamos chamando a atenção deles para isso. A gente pode ter uma resistência nesse primeiro momento, mas vai acontecer. O prefeito ontem, Sérgio da Gameleira, aqui também, ele falou sobre uma escola que vai ser construída, que vai ser, segundo ele, uma escola modelo para o ensino. Vocês têm conhecimento desse projeto? Na Cidade Nova. Informaram isso para gente. Isso. 12 salas. Por conta, e realmente existe um déficit muito grande, porque foram construídas bastante residenciais em Jiquié. Ali na Cidade Nova tem um residencial bastante grande, tem um do Curral Novo, não é isso? Ali tem 4, não é verdade? E o do Curral Novo também, que acho que são 3, né, no Curral Novo. Só no Curral Novo. E o Curral Novo só tem uma escola para atender isso tudo, e não tem condição. Não tem condição. Então, realmente está precisando construir escolas em Jiquié. A secretária nos informou que vai construir essa escola de 12 salas lá e vai construir uma outra que elas dividiram, mais 2, né? Uma de 6 nos distritos. Mas aí a gente questionou, né? Vai ser quando? Né? Porque até por conta dessa demanda aí do Estado, é complicado. Mas, novamente, nós questionamos por que, Wilson? Aí deixa-se para se fazer as coisas de última hora, e aí ocorre o atraso no ano letivo. Como a gente falou, só esse ano, por conta dessa confusão aí da BMV, são 9 calendários. 9 calendários letivos. Nunca houve isso em Jiquié. E outra coisa, Wilson, que você até nem perguntou, mas eu vou responder, com relação ao transporte escolar. A despesa aqui já é engatilhado, porque todo ano é problema. A despesa, a Ângela até pode responder mais detalhadamente sobre isso, mas a despesa com transporte escolar aqui em Jiquié é alta, altíssima. Por quê? Porque justamente nesses locais que tem esses residenciais e que tem poucas escolas, utiliza o transporte escolar para levar os estudantes para outras escolas, né? Porque lá não tem no próprio bairro. E aí costuma ter essa despesa alta no transporte escolar e esses problemas todos que o transporte ocasiona. Porque quando um transporte falha, é muita criança sem ir para a escola, é um caos total. Então, fica dependendo do transporte escolar. Então, é preciso que haja esse planejamento, é necessário, é urgente mesmo a construção de escolas dos anos iniciais, de educação infantil ao ensino fundamental. É urgente, Jiquié. É urgente. E o Conselho solicita sempre isso, né? É preciso fazer o que a gente chama também de reordenamento. Se está se construindo, né, como naquela área lá do Curral Novo, vários residenciais, a Secretaria de Educação já tem que pensar nesse planejamento. É muito melhor se construir uma escola lá, próxima, entendeu? Próxima, do que você pegar esses alunos, tá deslocando esses alunos de lá. Ali precisa da escola, entendeu? Da unidade de saúde. De tudo. Né? Porque aí vai para outro lugar, não pode, o número de e aí pessoas aumenta, a gente fala aí, atendidas. ocorre, né? Todo esse desgaste financeiro, né? Você sabe que os recursos que vêm
para o município é pouco, o município tem que aportar mesmo, porque o dinheiro que vem para o transporte é pouco. Aí o município tem que fazer um aporte maior. E se você cria essa estrutura lá, você reduz custos. Né? Porque não vai precisar estar deslocando o aluno, como a gente tem situação que o menino está lá, está morando no Curral Novo e ele estuda aqui, no São Justo Tadeu. Isso. O carro tem que vir trazer ele. Tem que vir trazer. Ele tem essa garantia, Tem né? que ter essa garantia. Pois é, o Wilson Midley, Clésio Muniz, tá aqui tudo assistindo, Marco Arthur Bastos, Leno da Silva Santos, Anderson Campos. Está aqui o professor Antônio Marcelo. O Wilson, boa noite, bom programa. Pergunte às convidadas o que o que podemos esperar do novo governo, o governo federal, né, no âmbito educacional. Sim. Aí, como eu lhe falei, né, teremos novidades também com relação ao nacional, né? Primeiro que o novo governo ele tem uma defesa, né, intransigente com relação à escola sem partido, né? E isso tem nos preocupado. Não por conta da questão ideológica, certo? Não por conta disso, mas por conta do que pode ser incentivado contra o professor. Né? A educação hoje lida com jovens que ainda não têm certa maturidade para entender o seu papel na sociedade, para entender também qual o seu lugar nessa sociedade. E o que é que acontece? Isso pode gerar também uma certa violência com o professor. Então, nós estamos muito preocupados. O que já é uma né? realidade, né? E pode piorar. Agora, Porque vai institucionalizar, né, uma vigilância contra o professor. Né? Então, se nós já tínhamos um debate, uma discussão em torno da valorização e do respeito ao professor, né, nós estamos muito preocupados com relação ao tratamento que vai ser dado ao professor nessa discussão da escola sem partido. Estamos também preocupados com o Fundeb, porque em 2020 ele finaliza, e você foi claro, você viu aí o que é que o prefeito colocou. Quem está mantendo a educação é o Fundeb. É o Fundeb, né? Então, o Fundeb e Mas Ângela o colocou os fundo dados. como um todo vai acabar? 2020 tem prazo. E daí em diante? E daí em diante? Cada um- Congresso. E daí em diante? tiver Depende hoje do Congresso e do presidente. Cada um arque com a sua... Imagina Os o caos. municípios, um caos que vai ser isso. Então, nós estamos realmente preocupados. Estamos preocupados também com relação à BNCC, que é a Base Nacional Comum, que está em discussão aí do ensino fundamental e da educação infantil. O ensino médio teve uma reforma aí na sua base curricular, que foram retiradas disciplinas importantes do currículo, a obrigatoriedade, não que a disciplina foi retirada, mas a obrigatoriedade delas, disciplinas importantes como filosofia, sociologia, história, não é? E que isso também pode atingir a base nacional do ensino fundamental, não é? Tem muitas reformas na educação que a gente vai depender de um congresso que seja um congresso avançado, e a gente vai depender de uma equipe de governo também avançada. E o que nós estamos vendo de discussões aí é retrocesso em muitos setores, né? Então, é preocupante. Vejo que o movimento sindical ele vai ter uma responsabilidade ainda maior, né? Eu costumo dizer isso para a diretoria do sindicato. Se a gente já tem uma responsabilidade muito grande em ser um movimento representativo, agora em diante, mais ainda, porque a gente vai precisar fortalecer o trabalhador para resistir e para que o trabalhador se atente para seus direitos. Carol, isso é tão... Nós já estamos preocupados, Luiz, como eu li aqui, e sempre no final de dezembro existe a sinalização de uma portaria. Até agora a gente não está vendo essa movimentação. Será que não vai... Porque é preciso que o MEC diga o índice vai ser tanto, para a gente saber, né? Quanto é que vai vir para o município, até para a gente ir para a campanha salarial. Saber quanto é que vai ser o reajuste? É de 4, é de 5, é de 6? E é nessa portaria aqui, é que define. Essa portaria diz qual é a previsão e também fala qual foi o reajuste que o Ministério deu. Baseado nisso, é que também é calculado o índice para dar o piso do professor. Ou seja, todo final de ano o MEC publica uma portaria dizendo, para o município de Jiquié vai tantos milhões de Fundeb. O piso hoje o é cumprido aqui de quê? Parceladamente, fecha em dezembro. E parcela. começou em setembro. Quer dizer, a lei do piso não é cumprida totalmente, justamente porque quando a gente parte para pegar o que vem de Fundeb, faz os cálculos, faz as simulações, a gente percebe que existe ainda um déficit de matrícula em Jiquié, porque, Wilson, quanto mais se matricula, mais Fundeb se tem.
Entendeu? Então, como existe esse déficit dos outros anos atrás, não é? Então, nós não sabemos o número exato, mas a notícia que nós temos é que chegou a 18 mil matrículas esse ano, isso, né? Isso. Então, que isso vai gerar... Houve acréscimo em relação ao ano passado, né? Houve um acréscimo. Isso aí é bom para o município, né? Mas nós estamos preocupados porque não houve nenhuma portaria ainda dizendo, sinalizando qual vai ser o piso e qual vai ser o Fundeb de Jequié para 2019. Esse ano de 2018 não houve paralisação na educação, né? Não houve na municipal, greve, mas paralisações pontuais de lutas nossas, sim. Né? Dia Municipal de Luta, né? Paralisações nacionais da educação, porque nós temos também uma pauta nacional. Além de termos a pauta municipal, temos uma pauta nacional. Mas greve não houve, até porque o professor compreendeu, né, a situação que estavam com essas aulas atrasadas por conta da reforma, né, dos atrasos das reformas. Como você sabe, temos 9 calendários letivos. Agora, tu imagina se tivesse greve. Eu tô aqui, eu fiquei sem entender, 9 calendários. Quer dizer, uma escola vai terminar, uma professora está de férias, um grupo está de férias, o outro não. Outro, e assim e pode ir até quando? O máximo até início de fevereiro. Aí já está preparando o calendário de 2019. Já tem o calendário. Bora ver aí como é que está esse calendário, a proposta. A proposta é porque essas escolas, a maioria que vão terminar mais no final de janeiro, né? São escolas do campo que a maioria de professores são do REDA. Então, eles têm uma jornada de trabalho diferenciada do professor efetivo, porque o professor efetivo tem plano de carreira. O professor efetivo ele precisa ter os 30 dias de férias, mais os 15 dias de recesso, conforme o Estatuto do Magistério. Então, usando a legislação, a PLB Sindicato participou de uma comissão criada para discutir o calendário letivo de 2019 e construir um padrão. Isso aqui é o padrão. Não se sabe se vai ser esse. Vamos começar o ano com esse. Certo. Mas esse padrão, a proposta é iniciarmos o ano letivo no dia 2019, no dia 25 de fevereiro. Jornada pedagógica 19, 20, 21 e 22 de fevereiro. Ano letivo 25 de fevereiro. Então, esse calendário foi aprovado pela comissão. Ele já está sofrendo alguns ajustes que a comissão discutiu com a Secretaria de Educação, mas já vai ser oficializado e ele só poderá ser publicado a partir do momento que o Conselho Municipal de Educação aprovar em sua plenária. Mas já existe esse ano, inclusive, teve a jornada pedagógica e marcou o início das aulas. Não teve, aí começou depois de uma parte da escola, outra parte. É isso aí que já vai... Esse aqui a gente está planejando que a jornada seja 19 de fevereiro. 5 de março, 12 de março, foi aí abril, maio e por aí. Por este daqui a gente prevê, né? Jornada 19 a 22 de fevereiro. A aula 25 de fevereiro, né? Mas por conta das reformas, por isso que a gente está cobrando mais uma vez a secretaria. Ano passado, você se lembra daquele tumulto, né? Com o vereador. E a gente também viu, não tinha como fazer a reforma. E hoje, quando a gente questiona essa questão das reformas, para você ter ideia, 2 escolas, né, que foi Nossa Senhora da Luz e o Brito, começaram ano passado a reforma, em outubro. E essas escolas, até hoje, não concluíram 100%. Depois de um ano. Aí as outras, um grande número começou em janeiro, aí já atrasou. Outras foram começando em março, a reforma. E com essa confusão, depois que foi detectada essas irregularidades da empresa, foi suspenso, né? Por isso que a gente foi nas visitas. Então, suspendeu e aí não se adiantou mais nenhum. Aí, por isso que a gente solicitou a secretaria. Qual é o calendário que vocês estão fazendo agora para organizar, sistematizar isso, para em 2019 não ocorrer? E é isso que a gente aguarda que o município, pelo menos dessa vez, cumpra, né? E eu vou, assim, até informar que a PLB Sindicato, ela está fazendo parte dessas comissões todas para poder até ajudar com que a coisa avance, né? Até porque nós temos essa responsabilidade de representar uma categoria e nós temos também a responsabilidade do que é sério e do que é certo, né? O nosso comprometimento. Então, nós estamos fazendo parte de comissão de calendário. Hoje mesmo já recebemos um ofício onde nós vamos fazer parte da comissão de redimensionamento da rede, ou seja, vamos comissão de portaria de matrícula, porque nós precisamos também organizar a lotação de professores, porque existe uma lista de 44 professores
para aposentadoria, e quando começar a liberar esses professores para aposentadoria, a gente precisa saber se o município vai precisar fazer concurso ou se há professor excedente para se colocar no lugar desses espaços das aposentadorias. O que é que foi feito dos professores readaptados, né? Que eles não estão em sala de aula por motivo de saúde, mas estão em outras funções, né? Dos professores que estavam ocupando os cargos de diretores gerais, principalmente alguns que foram exonerados nesse novo contexto. Então, a gente precisa sentar para localizar como é que está essa situação, porque o ano que vem é preciso fazer o planejamento e dizer assim, quantos professores vamos precisar? Isso. Entendeu? Pois é, Leonardo Andrade está sintonizado aí com a gente, Cid Jesus, André Souza Santiago diz assim, verdade, meninas, abraço. Teodório Rodrigues, Samuel Reis, a Maslova volta a manter contato aqui, dizendo assim, muito triste com esse cenário negativo da educação da nossa cidade. Na realidade, é também do nosso Brasil todo. Wagner Amparo, Rosimar Alexandre, Ana Paula, André volta a dizer, precisa de mais escolas, sim, na cidade. Dril Lima, a única, ela diz aqui que é a única. Joema Ferreira, Evandro Fafá, Gel Passo, João Pedro, JP, Robson Andrade, Tico de Oliveira, boa noite. Evandro diz assim, parabéns pela entrevista com o pessoal da APLB, sindicato, muito legal, muito esclarecedora. Rosivanda Silva, Edivaldo Amorim, Gel Passo, parabenizando também todo esse pessoal ligado com a gente. Eu vou deixar como último tema aqui, professora, Sim. que é um assunto que a gente vê a todo momento. Todo educador, diretor, prefeito, governador, escola em tempo integral. Funciona? Aqui a gente quer ter alguma escola que tem esse modelo funcionando bem? Qual é a avaliação que vocês fazem desse Nós tema? temos como esse modelo o CAIC, mas não funciona, né? Porque o CAIC é creche. Geralmente, as de tempo integral aqui de que são as creches, né? Mas nós temos o Ademar Vieira, o Amélia, o Amélio, o Ademar Quer dizer, e o Estado, Aurélio. mas Estado... Mas assim não é município. Todas essas são municípios? São O são Estado está escola do começando a município. implantar. No Luiz Viana, acho que foi uma turma ou duas esse ano, e acho que vai ampliar, e no Luiz Amarim. Para a gente, isso é um sonho, né? A escola de tempo integral. É melhor, professora, Para os jovens, para o jovem, né? Para o estudante. O estudante precisa muito, você sabe como é que está a sociedade hoje, né? E o jovem, ele precisa estar inserido num espaço onde ele vai se construir, né? E a escola é o melhor espaço para isso, né? Então, se a escola puder oferecer um tempo integral mais de qualidade, um tempo integral que atraia, né? Que segure esse estudante da escola e que faça com que ele valorize esse tempo dele, é um sonho, né? Os jovens nossos precisam e merecem, né? Os jovens, os estudantes. Mas não funciona ainda a contento, não funciona. Ainda está no discurso, ainda está nos planejamentos, né? Até porque as estruturas das escolas, elas não são adequadas para esse funcionamento de tempo integral. A própria estrutura, né? Porque o Estrutura aluno ali não facilita, sai, ele não sai, ele entra, exatamente. né? Passa o dia todo ali dentro da Nosso escola. Né? questionamento, que às vezes eu mesmo já critico isso, eu vejo muito marketing, mas quando você vai ver efetivamente, não é o que o marketing existe, né? Porque o aluno, aí você diz, é uma escola de tempo integral. Aí não tem um lugar para o menino tomar um banho, não tem um espaço para o menino dar uma descansada. Às vezes, como acontece no Jacino Coelho, o menino tem que ir para casa tomar banho. Falta até a merenda, falta a alimentação. Não tem. Entendeu? O refeitório, como a gente já chegou aqui, nós tínhamos fotos do aluno que é a escola tempo integral, o menino sentado no chão, o menino comendo. Cadê o refeitório? É verdade. Cadê o espaço para aquele menino? Porque E esporte, existe que é a gente fala o necessário. contraturno, né? No contraturno tem que ter uma outra oferta para esse aluno. Biblioteca. Oficinas, aí é uma demanda que precisa ser estudada com cuidado. E assim, outra crítica que a gente tece, nós temos essas escolas de tempo integral, mas cada uma trabalha de um jeito. Então, até a parte pedagógica precisa ser Unificar. única. Eu não posso ter uma escola no Joaquim Romão que trabalha de um jeito, a quilombola lá Trabalha de outro de jeito. outro, a outra. Então, tem que ter uma mesma linha. Uma diretriz. Uma diretriz, entendi. entendeu? E Uma aqui em Jiqué diretriz. ainda não existe. Existe sim como se foi propagado, né? Duplicou. Mas quando você vai de fato e de direito, não é assim. O discurso é uma coisa, Mas a prática está outra. Ainda Mas deixa a eu lhe desejar. digo que a escola de tempo integral é a ideal. É a ideal. É o Nós sistema. defendemos. É porque, ainda mais, como o Carol está falando, jovens que a gente vê assim, na periferia, né? Nas localidades distantes. Você imagina, até para um pai, você sabe onde está seu filho. O seu filho está tendo ali
além daquela parte pedagógica, ele está tendo um esporte, ele está tendo uma oficina que vai ajudá-lo ele em outro crescimento, em uma outra atividade, que não é só aula, né? Então, Perfeito. E, na verdade, Wilson, hoje em dia, para a dinâmica que o estudante hoje apresenta, a demanda que ele apresenta, só a educação para atender. Mas é como eu te coloco, a educação ela precisa melhorar muito para poder atender às demandas da juventude do estudante. Aqui em Jiquié, então, começando por construção de escolas. Perfeito. Professora Caroline Moraes, obrigado aí pela sua presença, a PLB aqui representada pela senhora presidente, a vice-presidente Ângela Menezes. Foi um papo interessante, muita gente participou com a gente e vai continuar participando, porque a entrevista vai continuar aí rodando. Nós estamos ao vivo, mas ela vai seguir aí e muita gente ainda vai ter oportunidade mais tarde. Eu tenho amigos que dizem assim, eu só assisto na madrugada, na madrugada que eu observo. Verdade. Mais um papo bom, é um tema muito do momento, a todo instante. A educação é sempre, né? É uma discussão. Obrigado a vocês. O que tenham um 2019 aí de progresso, de avanço, é o mais importante, né? Precisamos, nós do sindicato precisamos realmente encontrar forças para continuar na luta. Né? É verdade. Cada dia é um novo dia, né? Isso um abraço para vocês. A gente está Abraço, encerrando por aqui. Mais um Sem Limite. Amanhã a gente está de volta, 18 horas aqui com todos. E vocês que estão aí nos assistindo, participando, um forte abraço. Obrigado. Continuamos aí juntos. Obrigada.